Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gênesis Gonçalves, nós estamos no curso diaconal. Nós estamos na quarta aula e nós iremos falar agora sobre a postura e a atitude do diácono. Por isso, conforme a cartilha, é necessário que o diácono seja uma pessoa de oração, conhecedora da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, para ter direção e agir conforme a palavra e assim exercer autoridade sobre o maligno e saber como agir em situações de emergência conforme vemos a seguir. Vamos ver a seguir aqui. O diácono deve ser o primeiro a chegar e o último a sair da igreja. E sua função é zelar pela igreja e pelo culto como um todo, sempre ouvindo e informando, procurando inclusive manter o bom relacionamento com os vizinhos da igreja. Sua atitude deve ser de amor, mas sempre com firmeza e autoridade. E está pronto tanto para pedir que uma pessoa se movimente durante a palavra, como para orar por um enfermo, entendendo que o seu compromisso não é apenas com o pastor ou líder, mas sim com o Senhor, ali naquele momento, com o corpo que está ali celebrando aquele culto, aquele evento. No decorrer de suas funções, atividades, o diácono se depara com uma série de situações que exigem um posicionamento, uma tomada de atitude. Essas situações, em sua maioria, estão descritas abaixo, bem como a visão que o Senhor tem dado para a igreja, cada uma delas. O primeiro ponto está no púlpito. É necessário que o púlpito esteja em todos os cultos, suprido de água, guardando o óleo de unção. Recomenda-se que se mantenha alguns estoque desses itens, sendo que mais de um diácono deverá ter acesso a eles. Muitas vezes necessária reposição mesmo durante os cultos. O quarto ponto fala sobre os boletinhos, Procure zelar pelos folhetos. Eles não são papel de rascunho e muito menos brinquedo de criança. Fazer aviãozinho. Lembre-se que cada boletim é uma arma, uma ferramenta de evangelismo preciosa. Recomenda-se, inclusive, que no caso de haverem sobras de semanas anteriores, essas sejam guardadas, pois alguns irmãos os utilizam para evangelizar. Não importa a data, mas sim o conteúdo que há em cada boletim de informações. O mesmo cuidado deve ter também com os envelopes dos dízimos e ofertas. O terceiro ponto está na limpeza. É importante identificar quem é a pessoa que carrega da limpeza do altar, pois pode ser necessário antes ou durante o culto limpar algumas áreas da igreja. Se não houver o culto, limpar algumas áreas da igreja. Mesmo assim, se não houver uma pessoa específica na igreja, procure identificar onde se encontrar materiais como vassoura, pano de chão, balde e outros produtos de limpeza. Apesar de aparentemente esse item não ser de obrigação do diácono ou da diaconisa, se, por exemplo, algumas pessoas voluntárias da igreja, a sujeira deve ser rapidamente limpa, de modo que não atrapalhe o culto ou a circulação das pessoas. Ainda com relação à limpeza, o corpo diaconal deve zelar para que antes do início dos cultos, os banheiros estejam em condições de uso e a frente e a entrada da igreja estejam limpas. São os 3 pontos importantes aí. Os avisos, o diácono deve ficar atento aos avisos. Os avisos poderão ser dados de basicamente 3 maneiras, dependendo do porte da igreja. No caso, hoje, diretamente através do púlpito ou mural, ou pelo retroprojetor, futuro pelo telão, Temos telão também. Este é o mais simples, apesar de menos comum, onde o aviso é colocado via computador, junto à mesa de som no mezanino, que estará ligado direto ao culto. No nosso caso, ainda não possuímos esse recurso, que seria esse equipamento. Vejamos que na próxima aula, na quinta aula, nós iremos falar mais detalhes sobre a postura e atitude do diácono no culto.
Meu abraço para você, pastor Gênesis Gonçalves. Até a próxima aula.